para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Diego, eu presto uma assessoria jurídica como a Sul e eu resolvi fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas que estão surgindo nos grupos a respeito dos decretos que estão saindo pela Prefeitura e pela medida provisória que o Bolsonaro assinou neste domingo, que flexibiliza algumas leis trabalhistas. O primeiro ponto que eu vi que surgiu muita dúvida é com relação à legalidade dos decretos que o prefeito Marquinhos Trade baixou. Primeiramente, o decreto número 5865, que fechou o comércio por completo a partir de segunda-feira, e posterior o decreto 5867, que suspendeu todas as obras a partir dessa segunda-feira com um prazo determinado até dia 5 de abril. Esses decretos encontram fundamento legal na Lei 13979 de 2020, que é a lei baixada pelo governo federal a respeito do coronavírus e da pandemia que está gerando. Tá? Essa lei ela trouxe 3 casos novos para o nosso ordenamento, que é o isolamento, a quarentena e o afastamento compulsório por conta da doença e dos exames necessários. Então, esse decreto ele é legal, ele é válido, a gente vai ter que respeitar. Já tem circulando os requerimentos. Se você não respeitar esses decretos, você pode sofrer uma sanção, que é a cassação do alvará, que é multa, e inclusive existe um ordenamento jurídico penal para quem descumprir durante esse período de isolamento as regras estabelecidas pelos governos federais, estaduais. Por conta de toda essa situação caótica que está gerando nas empresas, o governo federal baixou uma medida provisória, que é a 827, publicada ontem, no domingo à tarde, que relativizou algumas relações de trabalho. É importante salientar que tudo que a gente vai falar aqui diz respeito aos trabalhadores que são regidos pela CLT, aqueles com carteira assinada. A primeira medida importante é a questão do teletrabalho. As funções que podem ser feitas de casa, o teletrabalho, o home office, a partir desse momento, basta a empresa informar com 48 horas de antecedência o trabalhador e disponibilizar os insumos necessários, caso ele não tenha, computador, equipamento de trabalho, e esse trabalho vai ser feito via home office ou em casa. Outro ponto importante, que acredito que será muito utilizado pelas empresas durante esse período de recesso ou de paralisação, de acordo com os decretos municipais, é a questão das férias. Antes da medida provisória, o empregador, para dar férias ao empregado, precisava comunicá-lo com 30 dias de antecedência ou 15 no caso de ser coletiva. Agora, com o advento da medida, o empregador basta comunicar ao empregado, pode ser por escrito ou por meio eletrônico, e-mail, WhatsApp, tudo é válido, desde que tenha 48 horas de antecedência e que conste nesta mensagem qual o período de gozo das férias desse empregado. Aqueles funcionários que não têm o período aquisitivo completo também poderá ser dados férias nos mesmos moldes. A gratificação de 1/3 poderá ser paga junto da gratificação natalina. E o pagamento dessas férias, que antes era feito de forma antecipada, quando o funcionário fosse sair para as férias, agora poderá ser feito de forma posterior, no 5º dia útil, quando ele voltar do período de gozo das férias. Outra forma de compensar essas horas não trabalhadas durante esse período de calamidade é a constituição de um banco de horas, onde o empregado, posterior a esse período, irá compensar as horas não trabalhadas, trabalhando até 2 horas a mais por expediente. Não pode ultrapassar 10 horas por dia. Detalhe importante, isso pode ser feito mediante acordo coletivo ou individual com cada funcionário. Ele precisa ser escrito, um documento formal, o funcionário tem que estar de acordo e ele terá até 18 meses para compensar essas horas. No caso das férias coletivas, ela vai seguir o mesmo rito das férias individuais, bastando avisar com antecedência mínima de 48 horas. E neste período, fica dispensado o aviso prévio ao Ministério da Economia e aos sindicatos de classe. Outro artifício importante que o empregador pode usar nesse período é antecipar os feriados não religiosos, sendo eles federais, estaduais e municipais, bastando avisar o empregador com 48 horas quais os feriados que vão ser antecipados.